verdadeira comida. Leitura bíblica. Livro do apóstolo João, capítulo 6, versículos 47 a 59. A palavra diz: em verdade lhes digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que tudo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e, mesmo assim, morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aleluia! Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando, orando em família, um encontro com Deus através deste devocional. Este é o momento de recarregarmos as nossas baterias espirituais, fortalecer a nossa saúde física e espiritual, o momento de angariarmos conhecimento para conduzir os nossos filhos na fé, na caminhada de fé, blindar a nossa família, o nosso lar e o nosso relacionamento. A minha recomendação para vocês que estão agora comigo é que tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Caso não tenha o nosso kit de fé, depois ouça novamente e faça suas referidas anotações. Estamos dando continuidade ao 8º módulo, quando tudo parece perdido. E o versículo em destaque encontra-se no livro do apóstolo João, capítulo 6, versículo 48. E a palavra diz: eu sou o pão da vida. Hoje fazemos uma pausa na leitura de Ezequiel para construir uma ponte com o Novo Testamento. Ontem lemos acerca do profundo significado de comer a palavra de Deus. Se achamos estranha a ideia de mastigar um pergaminho, leia a reação das pessoas que ouviram Jesus falando na sinagoga de Cafarnaum sobre comer sua carne e beber o seu sangue. Conforme João 6, versículos 60 a 66. Jesus é a palavra de Deus encarnada, conforme João 1, versículo 14. Ele fez aos seus ouvintes um convite muito parecido com o que Deus fez a Ezequiel em sua visão. Jesus também não estava oferecendo aos seus ouvintes um mero conteúdo a ser aprendido, um discurso a ser administrado. Ele não tinha uma mensagem, ele era a própria mensagem. O que ele dizia apenas apontava para quem era e o que veio fazer. Jesus precisa fazer parte da nossa existência ao ponto de podermos dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, conforme Gálatas 2, versículo 20. A palavra que se fez carne precisa virar alimento, entranhar-se em nosso ser e tornar-se uma realidade visceral em nós. É com essa consciência que deveríamos tomar a ceia do Senhor. Ela nos lembra de que a vida não nos pertence mais. Cristo se oferece como alimento.
Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Lucas 22, versículo 19. Agora vivemos por causa dele e para ele. A identidade, a compreensão de mundo, o propósito ou missão da nossa vida, a esperança, a alegria, a resposta para o sofrimento, a ética e a virtude, tudo está nele. Que o Espírito Santo conduza à mesa do Pai, na qual estão servindo o pão do perdão e o vinho da reconciliação, o banquete da vida eterna, oferecido hoje a todo o que o crê. Eu disse, o banquete da vida eterna, oferecido hoje a todo o que crê. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Na passagem de João 6, versículos 25 a 59, Jesus ensina acerca do pão da vida. Este pão dá a vida, não só materialmente, mas espiritual e eternamente. O contexto da história nos mostra que a multidão estava à procura dele porque realizara a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas tinham comido fartamente do pão dado por Jesus e esperavam receber novamente. O pão como símbolo de Cristo. Preste atenção em 5 pontos importantes na mensagem de hoje. O pão é um alimento necessário. Outras coisas podem ser dispensadas da alimentação humana, mas todos precisam de pão. Jesus não é um luxo que somente os ricos podem ter. Ele é o pão sem o qual o homem não pode viver. Segundo, é um alimento simples e nutritivo. Sim, o pão é acessível a todos, todas as faixas etárias e todos os tipos de pessoas. Jesus é simplesmente a vida para todos, jovens, velhos, fracos, fortes. Terceiro, o pão é uma comida que precisamos diariamente. Alguns alimentos podem ser ocasionais, mas o pão de cada dia, todos os dias, é importante para manter o corpo saudável. Quarto, pão para ser compartilhado em abundância. Nas mesas, ainda que simples, o que se espera é ter fartura de pão para fortalecer aqueles que dele se alimentam. Jesus é esse alimento abundante que deve ser absorvido e repartido com fartura. Quinto e último, pão para consumo pessoal e na comunidade. Pessoalmente, precisamos de Jesus e precisamos partilhar esse pão com outros famintos. O pão não foi feito para estar escondido no armário ou exposto numa vitrine. Ele precisa ser ingerido diariamente para dar sustento e vida. Uma referência-chave que eu trago na mensagem de hoje, para finalizar, Mateus 6, versículo 11. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. A honra do nome de Deus e a realização da sua vontade no céu e na terra são importantes, mas Jesus mostra aqui que compreende que nós temos outras necessidades também. O pão pelo qual Jesus ensina os discípulos a orarem não é nenhuma figura como a vontade de Deus. Conforme João 4, versículo 34, nem o próprio Jesus, o pão da vida, João 6, versículo 48. O pão pelo qual Jesus nos ensina a orar é pão mesmo, trigo, água e sal, com ou sem fermento. As sensações de fome e sede que sentimos foram dadas por Deus. Pedir a Deus por algo para comer ou outra necessidade básica faz parte também da oração ensinada por Jesus. Deus entende e quer suprir nossas necessidades básicas como comida, roupas e moradia. Para não ficarmos ansiosos sobre o que vamos comer ou beber, conforme capítulo 6, versículo 25, temos que estar sempre orando para que Deus nos proporcione o que precisamos. Só fazendo assim, devemos viver em paz. Se deixamos de pedir essas coisas a Deus, é natural que fiquemos ansiosos. O ensino sobre a oração pelas coisas básicas também nos protege contra o medo e a ansiedade pelas coisas que Deus já está providenciando. Notamos também que é o pão nosso que devemos pedir. Será que Jesus queria nos lembrar que não é só meu pão pelo qual eu devo pedir, e sim dos outros, especialmente daqueles que têm menos chance de ver seu pedido atendido? Reflita.
Recebam essas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Tantas vezes e por tantas bênçãos, meu Senhor, eu esqueço de lhe agradecer. Eu nem peço, mas eu sei reclamar quando o que recebo é menos do que eu esperava. Perdoa-me, Pai. E muito obrigado por me lembrar que tudo que tenho veio como o maná do Senhor. Pai, quero viver e me alimentar da Tua palavra sempre. Não só do pão viverá o homem, mas da palavra do Senhor. Temos que ter um alinhamento, Pai, dentro de nossos corações. Buscar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Estamos aqui ansiando por isso. Muito obrigado por tudo. Meu pão, a minha verdadeira comida está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro. Espero você e a sua família e que Deus nos abençoe.